Olá, bom dia! E o Jornal da Manhã desta quinta-feira inicia com as notícias do Judiciário. Acontece daqui a pouco o julgamento da 5ª Sessão Ordinária de 2015 do Tribunal do Júri da Comarca de Paracatu. Saiba quem senta no banco dos réus. O réu é Wesley Adilson da Silva, de 29 anos de idade, natural de Brasília. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de envolvimento na tentativa de homicídio contra José Maria Lopes de Oliveira. O julgamento está marcado para iniciar às 9 horas da manhã no Fórum da Comarca de Paracatu. E mudando de assunto, vamos destacar agora um projeto de sucesso na cidade. Trata-se do Adolescente Aprendiz, que essa semana formou mais uma turma. O local do evento foi o auditório da Escola Estadual Dr. Vigílio de Melo Franco. O projeto é desenvolvido com a finalidade de formação profissional e cidadã de adolescentes e jovens de baixa renda familiar, inserindo-os no mercado de trabalho, visando a promoção do desenvolvimento humano e profissional. Para participar do projeto, o jovem tem que ter de 14 a 24 anos de idade incompletos, estar matriculado no ensino fundamental ou médio no nível regular de ensino de educação ou na educação de jovens e adultos, caso não tenha concluído o ensino médio. Este módulo inicia-se com a participação de 225 jovens que vêm de situação, em sua maioria, de situação de risco e que tem nesse programa uma oportunidade de formação, de qualificação e de uma possível vaga no mercado de trabalho. O projeto é desenvolvido através de uma parceria entre a Fundação Consciência e Arte e a Secretaria de Ação Social e, de acordo com a Lei de Aprendizagem, todas as empresas de médio e grande porte estão obrigadas a contratar de 14 a 24 anos de idade, através de um contrato especial de trabalho. É a perspectiva, de introduzir realmente essa juventude no mercado de trabalho, dar essa oportunidade de conhecer o trabalho, mas também de adquirir conhecimento de empreendedorismo. E a gente fica muito feliz, nós enquanto gestores públicos, com essa parceria com a Fundação Consciência e Arte. Já estamos no período das chuvas. Em Paracatu, ela começou a dar o ar da graça. Sendo assim, o Giro Rural de hoje vai mostrar um trabalho importante no campo para preservar esse líquido precioso. Estamos falando da barraginha. Confira a reportagem feita em parceria com o programa Paracatu Rural. A força da água pode arrastar os nutrientes do solo, causando a lixiviação. Nos casos de chuva forte, a enxurrada abre caminhos, deixando um rastro de erosão por onde passa. Para evitar prejuízos como esses, o produtor pode fazer uso das bacias de captação ou barraginhas. A técnica é simples e consiste em abrir pequenos lagos ao longo da propriedade, sempre de forma a escoar a água das chuvas. As barraginhas ou bacias de captação de água das chuvas, enxurradas, elas são utilizadas para a questão de controle de erosão e para segurar a água da chuva para que ela possa se infiltrar no solo, assim recarregando assim o lençol freático. Ela, como eu já disse, ela é utilizada na conservação de água e de solo. Ela visa segurar a erosão, evitar assim a questão da erosão em sulca, a erosão laminar, E ela hoje é muito difundida também para a questão de estradas. Ela é utilizada para recuperação de estradas, porque nas estradas tem muito carreamento de água no momento das chuvas e que vão para os corpos d'água, nascentes, rios, córregos, junto com as bacias de captação de água da chuva ou de enxurrada, também são utilizadas outras técnicas de conservação de solo, tipo terraços, também questão de preservação de nascentes, tem o cercamento de nascentes. Então as barraginhas são utilizadas paralelamente como técnicas de preservação ambiental, de preservação do solo e da água. O custo das barraginhas é relativamente baixo, mas a construção deve observar algumas regras para que o resultado seja satisfatório. Em terrenos argilosos, por exemplo, o ideal é que a bacia de captação seja maior para compensar a menor velocidade de infiltração da água no solo. Já em terrenos arenosos, onde a infiltração é mais rápida, o diâmetro da barraginha pode ser menor. Ela não é
tamanho muito grande, nem é recomendado eu fazer ela em tamanho muito grande. E assim, basicamente o produtor vai gastar com a questão da máquina mesmo, né? Ele vai utilizar aquelas áreas onde já está começando, se iniciando um processo erosivo por causa da enxurrada, e ali ele vai fazer o bolsão. Esse bolsão ele é de tamanho variável, de acordo com o tipo de solo. Por exemplo, em solos argilosos ele tem que ser maior porque a velocidade de infiltração da água é menor, e em solos arenosos ele pode ser menor, de tamanho menor, porque a água infiltra com mais rapidez. Vale lembrar que, embora as barraginhas tragam diversos benefícios ao produtor, como fonte de água para animais e captação para irrigação, elas não podem ser construídas em áreas de preservação permanente. Em caso de dúvidas, os interessados podem buscar informações junto à Emater. Há inclusive possibilidade do produtor obter a construção das barraginhas por meio de convênios entre a Prefeitura Municipal e outros órgãos, como a Emater e também ONGs. A própria Prefeitura Municipal ela teve tinha um programa de construção de barraginhas. Hoje ainda esse programa ainda está em funcionamento. Tem ONGs que fazem esse trabalho. A própria Emater ela tem um convênio com a Codevasf, que a gente vai estar fazendo nas comunidades próximas à Bacia do Santa Isabel, vai estar fazendo essas atividades, implantando essas obras. No caso, seria terraços, seria as barraginhas e cercamento de nascentes. Mas assim, já é uma prática bem difundida no meio rural. Assim. E agora vamos mostrar a importância de cuidar bem do solo para ter sucesso nas lavouras. Uma das técnicas é o procedimento de adubação verde. Entenda melhor na reportagem a seguir. Melhorar a qualidade do solo cultivado e do meio ambiente é possível com a implantação de soluções sustentáveis, como o uso de adubos verdes. Adubo verde é um nome genérico dado para espécies vegetais selecionadas que realizam importantes benfeitorias no solo, beneficiando o meio ambiente. O uso da adubação verde é uma prática antiga na agricultura. A civilização chinesa já fazia uso dessa técnica há mais de 3.000 anos. No Brasil, a adubação verde é reconhecida pelo menos há 100 anos. Entre os objetivos de se fazer a adubação verde está a melhoria da capacidade produtiva do solo, por aumentar a produção de material vegetal não decomposto. Esse material orgânico de excelente qualidade é produzido por plantas como a crotalária, nabo forrageiro e feijão guandu, que são cortados no início da formação de grãos. A técnica da adubação verde é fundamental para sistemas de rotação de culturas e também consórcio de culturas. Exerce uma influência bastante importante para a melhoria do desempenho das culturas de interesse econômico, em função das melhorias proporcionadas ao solo, e, como resultado disso, gera substanciais ganhos de produtividade que vai aumentar o rendimento econômico dos agricultores. Esse rendimento ele chega de patamares de 10% a 80%, dependendo da espécie utilizada. Outro processo extremamente importante dentro da prática da adubação verde é a viabilização do plantio direto em bases agroecológicas, porque necessita de uma boa palhada para realizar esse plantio direto sem a utilização de herbicida. Então é fundamental a utilização de espécie que tenham uma boa capacidade de produção de massa para que haja uma cobertura do solo uniforme e que viabilize esse plantio direto sem a necessidade de utilizar o herbicida. São vários os benefícios de se cultivar adubos verdes. Com as espécies corretas, o produtor vai conseguir rápida cobertura e produção de matéria de grande quantidade para o sistema solo, podendo melhorar seu nível de matéria orgânica. A técnica também favorece o sistema de plantio direto, sendo capaz de produzir boa palhada para a formação da cobertura morta no solo. O sistema plantio direto, dentre os inúmeros benefícios que ele tem, nós destacamos a parte conservacionista do solo. Ou seja, o impedimento de perdas de solo por erosão, assim como o maior armazenamento de água no perfil do solo. Vale ressaltar que o plantio direto ele tem 3 pilares fundamentais para uma efetivamente consolidação desse sistema, que seria a ausência de revolvimento do solo, a manutenção de palha durante todo o ano, e a rotação de culturas.
E nesse sentido, nesse contexto que entram as plantas de cobertura e adubação verde, que elas são estratégicas, né, para fazer essa rotação de culturas, aumento e manutenção de palha na superfície ao longo do solo, que são dois dos grandes entraves do sistema plantio direto, né? A ausência de rotação de culturas e a falta de palha ao longo do ano. E as plantas de cobertura acabam preenchendo esses entraves do sistema. Outro fator que nós devemos levar em conta, a questão da adubação verde. Nós vemos aqui uma área praticamente coberta de ervas daninhas, o caruru, e ao passo que a adubação verde, nesse caso o milheto, no momento que está cada vez mais fechando o solo, a cobertura de solo, ainda há a proliferação de erva daninha. No momento que o milheto se comporta fechado, há um controle praticamente total das ervas daninhas. Então, o motivo com mais ênfase que temos que dar mais valor à adubação verde é essa questão. Evitamos capina, evitamos um herbicida da vida, o qual a agricultura orgânica não é aconselhável aplicar. Então tem mais um motivo da adubação verde servir como controle de ervas daninhas. Além dos benefícios dos adubos verdes na melhoria do solo, algumas espécies exercem outras funções importantes nas propriedades rurais. Espécies como a aveia e o milheto podem ser utilizadas na alimentação animal. A importância que temos a adubação verde, não só como adubo verde, mas o trato aos animais, que é uma dupla função, os quais somos gratos a essa adubação, que os animais se alimentam e produzem o leite do dia a dia, como uma fonte de renda, né? E os guandu, em geral, são ricos em proteína, então tem a sua função de alimentar não só os animais, mas nós humanos precisamos de proteína de baixo custo. Estamos aqui, no momento que tiver as vargens, nós usarmos como, chamo de ervilha, né? Substituir a ervilha, que aqui é difícil produzir. Então tem essa dupla função. Como pastagem aos animais também pode ser utilizado. E começou a segunda etapa de vacinação contra o HPV em Belo Horizonte. O vírus HPV é transmitido principalmente pelo sexo e é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do câncer de colo de útero, cabeça e pescoço. E para garantir a proteção contra o vírus, são necessárias 3 doses da vacina. Assunto do nosso quadro Saúde em Foco de hoje. Em Belo Horizonte, temos cerca de 48 mil meninas e adolescentes entre 9 e 11 anos de idade. Já receberam a primeira dose em março 35.500 dessas meninas e adolescentes. Então nós esperamos essas meninas para receberem a segunda dose agora durante o mês de setembro, assim como aquelas que não receberam a primeira, que saibam que a vacina está disponível para elas em um dos 147 centros de saúde da Prefeitura de Belo Horizonte. E hoje, 10 de setembro, é o dia da imprensa. O que seria do mundo sem os veículos de comunicação, falado ou escrito? Como seria informar bilhões de habitantes do planeta? Além da finalidade de transmitir notícias, a imprensa tem um papel muito importante, que é a defesa dos direitos humanos, denunciando as injustiças que acontecem ou podem acontecer. A imprensa é a maior garantia de defesa da liberdade com que conta o cidadão. O primeiro jornal editado no Brasil foi o Gazeta, do Rio de Janeiro, que começou a circular em 10 de setembro de 1808. Por isso, o dia 10 de setembro foi consagrado como o Dia da Imprensa. O Dia da Imprensa é comemorado também no dia 1º de julho. E a todos os meus colegas de trabalho, um feliz Dia da Imprensa. E o Jornal da Manhã desta quinta-feira fica por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso portal www.mbnews.tv.br. A gente volta a se encontrar amanhã com as primeiras notícias do dia. Fique agora com o Pastor Gil e o programa Falando de Vida.